Olá, meus queridos, muito boa noite a todos. Como sempre, é sempre gostoso estarmos reunidos, nos encontrando em pensamento, em coração, para mais uma reunião de assistência do Socorro Espiritual da Fraternidade Espírita Amor e Caridade. Então, vamos fazendo a nossa prece de abertura e o passe para darmos início à nossa conversa a respeito de temas do Evangelho segundo o Espiritismo. Então vamos fechando os nossos olhos, respirando profundamente, elevando os nossos pensamentos ao alto, agradecendo a Deus por este momento, agradecendo a espiritualidade amiga que trabalha por nós, em nosso socorro, em nosso benefício, e pedindo a Deus que essa nossa assistência seja uma assistência de paz, de tranquilidade, de informações muito ricas em conteúdo para nos auxiliar, nos elevando, nos fortalecendo, que nós tenhamos um entendimento, que nós possamos fazer as reflexões necessárias para, absorvendo as informações, poderem pôr em prática na nossa existência. E vamos nesse momento pedindo que o nosso mentor amigo, com as suas mãos estendidas em nossa direção, possa ir deslizando as suas mãos desde o nosso coronário, por todo o nosso corpo até os nossos pés, retirando tudo aquilo que não contribui para o equilíbrio, que nos fragiliza, e que eles possam ir fazendo esses movimentos, retirando como uma higiene, uma depuração, e que eles possam ir captar com as suas mãos estendidas ao alto os fluidos mais salutares que a espiritualidade amiga preparou para nós, e que eles possam, com as suas mãos cheias desses fluidos maravilhosos, ir depositando por todo o nosso ser, desde o nosso coronário, o nosso frontal, o nosso laríngeo, o nosso cardíaco, gástrico, esplênico, umbilical, genésico básico, descendo pelas nossas pernas, o nosso joelho, os nossos pés, harmonizando todo o nosso ser, alimentando todas as nossas células, equilibrando o nosso espírito, o nosso corpo mental, nos deixando em tranquilidade e em harmonia. E por isso, Senhor, nós agradecemos por este cuidado que a espiritualidade amiga nos oferece. Então vamos começar com a nossa conversa. Nós vamos hoje falar do capítulo 13. Vamos achar aqui a primeira página do capítulo 13. Ele é bem longo. E o título do capítulo 13 é que a mão esquerda não saiba o que faz a direita. E hoje o item que nós vamos comentar é o 18, cujo título é Os Órfãos,
e foi ditado por um espírito protetor em Paris em 1860. Como sempre, eu convido a todos que possam, com mais calma, depois ali na tranquilidade do lar, ler o capítulo para ter um entendimento melhor. Então, vamos falar dos órfãos. Vocês imaginem, né, a criança com toda a sua fragilidade, com toda ali aquela falta de maturidade que a pouca idade traz, porque embora haja naquele corpo tão pequeno um espírito que pode ser muito antigo, de muita idade, nós temos que reconhecer que ali há uma criança, né? Desde um bebê até um adolescente, mas há ali um jovenzinho, uma criança, um órfão. Então, vamos pensar o quanto é triste, o quanto é doloroso para um ser que está em formação, em que todas as atenções são tão necessárias, as demonstrações de carinho são tão importantes para a formação daquele seu lado emocional, seu lado psicológico, para a construção de uma autoestima, de um equilíbrio daquela pessoa, quando ela não tem este suporte familiar. O que é que acontece com aquela pessoa, com aquele espírito? Às vezes eu fico pensando assim, para nós entendermos um pouco disso, vamos pensar em nós. Quantas vezes nós, pessoas adultas, que temos um entendimento, que temos condições de buscar muitas vezes, quando nos sentimos solitários, a companhia de um amigo, uma leitura edificante, a gente pega um telefone e liga para um parente que nos ama, e como muitas vezes ficamos assim, aborrecidos, chateados, carentes, porque estamos sozinhos, ou quando estamos agora, por exemplo, por conta da pandemia, nós estamos meio que ali guardadinhos dentro das nossas casas e pensamos muitas vezes, seria tão bom poder encontrar um parente, encontrar um pai, enfim, e nos sentimos às vezes ali com o nosso coração tão apertadinho, e isso vai afetando todo o nosso ser, desde fisicamente até psicologicamente, e quando percebemos, às vezes estamos até deprimidos. E temos atitudes e posturas e contribuímos de uma forma que desequilibra a nossa, por exemplo, a nossa imunidade, o nosso corpo físico pode adoecer porque estamos tristes. E muitas vezes tudo isso vem em uma pessoa que é adulta e consegue entender por que ela está vivendo aquilo. E quando a gente pensa assim, daqui a pouco isso passa, eu vou poder abraçar as pessoas que me são caras, e essa sensação de que é um momento, que é uma coisa passageira, também nos conforta e vai alimentando a nossa perseverança, e a gente vai ali pensando, né, vamos aguentar mais um pouquinho, porque agora eu tô me sentindo assim sozinho, agora eu tô carente, eu estou saudoso de um abraço, de um contato físico, mas daqui a 2 meses, a 6 meses, não sabemos quanto tempo vai ser, esse encontro vai acontecer. Agora vamos parar para pensar naqueles que, desde que saíram do ventre materno, estão ali dentro de uma instituição em que os funcionários, mesmo se desdobrando, vão ali dar a atenção que é possível, mas são tantos a querer um colinho, um abraço, um beijinho, que muitas vezes
eles não dão conta de oferecer isso como seria a necessidade daquela criança, em que esse tempo que para nós são meses para receber esse carinho, para esses nossos queridos, podem se tornar anos e anos num momento em que você está tendo ali a formação dessa encarnação, é lógico, mas a formação da psique, a formação de todo um equilíbrio daquela pessoa. Então, quem não lembra, meus queridos, né? Eu lembro. Às vezes, né? Levava um tombinho, ia correndo buscar a mamãe, chorando, mostrando ali o raladinho, e a mamãe ia lá e dava um beijinho. Falava, olha, mamãe vai dar um beijinho, vai sarar. Nós tivemos muitos beijinhos da mamãe, mas essas crianças não têm beijinho de ninguém. Então, a sensação de solidão, as referências familiares, as referências com relação, inclusive com relação assim, aos relacionamentos entre as pessoas. Pensar que essa pessoa amanhã vai ser um adulto e vai formar uma família, e o que ele tem de referência com relação a isso, a confiança que ele vai ter com relação a outro ser humano, como tudo vai ficando muito complicado, difícil de acontecer. É uma divina caridade auxiliar uma criança órfã. Aquela pessoa que, mesmo podendo gerar dentro do seu útero, aquele casal ou aquele homem, enfim, aquela pessoa que se dispõe a olhar para um ser humano desprovido da atenção materna e paterna e se dispõe a acolher aquela pessoa e amá-la, ela está fazendo aquilo que nós chamamos de uma divina caridade, né? Isso é belíssimo, isso é um gesto de amor incondicional muito grande, porque é tão interessante que quando você, por exemplo, você descobre, a mamãe descobre que ela está gestante, todo aquele tempo em que ela vai se preparando, observando o crescimento, né, da sua barriguinha, depois de um tempo vai sentindo o bebê mexer, tudo isso é toda uma preparação em que ali o amor vai, né, fluindo, crescendo, se desenvolvendo. Então é tão natural, né, você pegar um bebê que saiu de dentro de você e quando você olha aquele rosto, você identificar naquela pessoa alguém que lhe é tão, tão especial. Então vocês imaginem quando você pega uma pessoa que olha uma criança em que não houve todo esse histórico, essa intimidade crescente desde o momento em que você pensa, eu quero ser mamãe, ou eu quero ser papai, vamos fazer tudo para acontecer, para que este momento maravilhoso aconteça, em que você já vai formando ali uma relação com aquele ser. Como é belo quando a pessoa tem toda a formação deste relacionamento dentro do seu coração por aquele espírito que ela encontra no momento da adoção. Então, que coisa mais bela é a atitude daquela pessoa que estende a mão ao órfão para recebê-lo dentro do seu coração, dentro da sua vida, para oferecer a ele tudo de melhor que ele possa dar a alguém. Como é que nós podemos auxiliar uma criança abandonada, um órfão? Exatamente como nós devemos auxiliar a criança que sai do ventre da mãe. Como? Amando, cuidando, zelando pelo bem-estar,
cuidando da formação intelectual, religiosa, moral, passando noites e noites como é natural acontecer quando a criança necessita de cuidados médicos, aconselhando, mostrando as coisas que acontecem na vida para preveni-la com relação a questões de vícios, a questão de vida, de opções que podem ser extremamente, podem trazer sofrimentos e amarguras para ela. Então, como é que nós vamos cuidar? Exercitando o amor de mãe, o amor de pai. Essa é a maneira que nós temos que cuidar da criança. A criança abandonada, meus queridos, por nós, quando ela é acolhida por nós, é alguém a quem devemos de outras encarnações, ou alguém por nós muito amado também em outra encarnação, que foi nosso companheiro de jornada. Então, olha que coisa mais bela essa, quando nós encontramos aquela pessoa e Deus nos oferece a oportunidade, através dos cuidados, do amor, da atenção, de todas as renúncias que envolvem a maternidade e a paternidade, esse amor tão infinito, tão maravilhoso, de se numa outra existência prejudicamos aquele nosso irmãozinho, agora através do amor e das relações sólidas familiares, devolver a ele as condições dele ir adiante, ressarcindo de prejuízos que nós fizemos para ele. Ou então, recebendo alguém muito querido, muito amado, para juntos, né, irmos adiante, evoluindo, construindo uma vida de realizações segundo os preceitos de Jesus. Acolher um órfão é o cumprimento de um dever, é um cumprimento de um dever que combinamos com a espiritualidade antes do nosso nascimento. Então, vira e mexe, quando eu estou falando no vídeo, eu falo do planejamento reencarnatório que nós tivemos ali antes de nós reencarnarmos, aquela reunião com a espiritualidade, em que nós e as pessoas que nós iríamos encontrar para seguir aqui na nossa vida, houve ali acordos firmados que nós não lembramos, mas foram feitos. A espiritualidade vai trabalhar ali para nós nos encontrarmos, e que, inclusive, esse encontro com este espírito que nós devemos acolher dentro destas condições foi pré-estabelecido, né, por nós e pela espiritualidade amiga e por este espírito também antes da encarnação. Nós devemos auxiliar sem magoar, sem humilhar ou cobrar pelo auxílio. É muito triste quando, por exemplo, um pai ou uma mãe acolhe uma criança, tirando ela da orfandade, mas ela está dentro de um lar, mas ela continua órfã do mesmo jeito, porque o tempo todo ela tem que ouvir aquelas pessoas ficarem lembrando ela do imenso favor que foi feito, de todos os sacrifícios, de todos os gastos e todas as noites que não se dormiu para cuidá-la, e lembrando também, valorizando ainda mais essas atitudes dessas pessoas pela criança, depois se tornando um adulto, um jovem e um adulto, por ser órfão. Não há dúvida nenhuma que quando nós recebemos no seio da família uma criança órfã, todos os cuidados que a gente tem ali um olhar muito atencioso da espiritualidade, e é muito admirável e uma coisa muito linda à disposição dos espíritos em receber uma criança nessas condições. Porém, quando nós não fazemos por merecer a continuidade de uma atitude moralmente elevada no comportamento para com essa criança, nada disso vai ter valor.
Então nós temos que ser acima de tudo quando nós somos papai e mamãe quando a nossa posição é essa, nesse relacionamento, ser gratos a Deus, porque nos proporciona aquilo, a espiritualidade que nos auxiliou nesse encontro, e nós temos que ser gratos, extremamente gratos a este Espírito que vem nessa condição, porque é através dele que nós vamos exercitar a divina caridade e sermos pessoas muito, muito melhores. E seremos muito felizes, porque vamos estar todos envolvidos pelas benesses, pelas vibrações amorosas de quem caminha dentro deste sentimento, dentro dessas atitudes, tendo uma postura dessa forma. Devemos ter para com os nossos órfãos ternura, carinho e amor. Às vezes, a gente para pensar em quantos e quantos órfãos de pais presentes, órfãos moralmente, né? Órfãos de afeto, órfãos de cuidado, nós temos a oportunidade de cruzar na nossa existência, andando na rua, observando uma criança com fome, mal cuidada. Muitas vezes nós vemos essas crianças perambulando na rua ali, pedindo, às vezes com uma postura que nós reprovamos e temos um certo receio, então nos protegemos. E nós nos esquecemos que ali, dentro daquele corpo, daquela matéria, há um irmão igualmente necessitado de carinho, de amor, de respeito, de atenção, como um dia nós, quando nós éramos crianças, nós recebemos tudo isso dos nossos pais. Como também eles são merecedores das mesmas atenções, do mesmo carinho, que quando nós adentramos o nosso lar e vem o nosso filho ao nosso encontro nos abraçar e nós enchemos aquela criança de alegria, aquele nosso irmão da rua, abandonado, sujo, mal cheiroso, enfim, com vestes ali rasgadas, né? Aquele nosso irmão é tão necessitado, tão merecedor desse carinho, dessa atenção, como aquela criança que nos abraça quando a gente chega em casa depois de um dia de trabalho. Somos todos irmãos. Vamos pensar que aquele espírito que está ali dentro daquele corpo é um espírito comum nosso, que hoje está naquela condição por alguma situação que nós não temos conhecimento e que Deus nos oferece a grande oportunidade da prática da caridade. Desta forma, não podemos ir lá e exercitar, por exemplo, um ato de adoção, como muitos pais têm, essa coisa linda, esse ato maravilhoso de se fazer, mas nós podemos oferecer ali uma palavra, uma atenção, um olhar amigo, e quando nada disso for possível, nós podemos oferecer a esse nosso irmão de jornada as nossas mais sublimes vibrações, para que ele seja bem-sucedido, que ele seja amparado ali na missãozinha, né? Na jornada dele, como nós também pedimos todas as noites por aquelas crianças que estão abrigadas no nosso teto, envolvidas por todo o nosso amor. Eu estava assistindo essa semana o filme da vida do Divaldo e o Divaldo, que desde muito novinho, né,
tinha vidência, era médium de incorporação, mas ele não foi o Divaldo uma pessoa que ele resumiu as atividades dele com relação à caridade ao fato de ir a uma casa espírita, participar de trabalhos de desobsessão, ou de apoio à saúde, ou do evangelho, que são todos trabalhos muito importantes. O Divaldo, ele, como muitas pessoas anônimas e maravilhosas, ele trabalhava usando o próprio salário para comprar alimentos e fazer ali, colocar em sacolas esses alimentos, e ele saía ofertando, né, oferecendo para as pessoas que moravam na rua, que estavam passando necessidade, fome, abandonados da sociedade. E aí um dia ele está andando por uma rua, numa região assim um pouco agitada, em que você ouvia ali no filme, mostra, né, uma música alta, e ali aquele monte de homens passando e as pessoas dando risada alta. E quando ele vai andando, ele está na frente de um prostíbulo, de um cabaré, com aquele monte de moças ali comercializando, né, os favores sexuais, desprezadas pela sociedade, totalmente esquecidas pelas famílias. E ele quer entrar porque ele ouve o choro de crianças. E ele está acompanhado de um amigo, e quando ele fala que ele vai entrar no prostíbulo, o amigo puxa ele pelo braço e fala: não, Divaldo, aí não, nós não podemos entrar aí. E ele ignora os apelos do amigo e entra no prostíbulo, e ele vai andando e as mulheres vão se acercando dele ali, se insinuando: vem aqui, quero falar com você. E ele vai se desviando e ele só consegue prestar atenção no som do choro das crianças, até que ele entra num recinto que tem aquele monte de crianças que são os filhos das prostitutas que trabalham naquele lugar, chorando ali. A criança tá necessitando de um colinho, né? As crianças mesmo ali maltratadas e as mães trabalhando. E aí ele fala pro amigo que ele vai levar as crianças para cuidar das crianças. E aí ele vai, né? Vai levando, vai cuidando das crianças, a obra dele, a casa, né, que ele forma, vai crescendo, vai tomando corpo, os anos vão passando, e aí as pessoas porque já conhecem o Divaldo, começam a deixar crianças que são frutos de uma gestação indesejada ali na porta do Divaldo, e ele acolhe, vai pegando, e ele vai falando: mais um, eu vou pegar esse também. Mas ele não pega simplesmente as crianças para pôr num orfanato. O Divaldo adota as crianças, e junto com essas crianças que ele adota, tem as outras crianças que também são acolhidas naquele lugar, onde eles têm ali escola. E por fim, na obra do Divaldo, ele tem ali escola que tem o ensino fundamental, ensino médio, profissionalizante, ele tem maternidade, ele tem dentista, ele tem um tratamento espiritual, e tudo que é possível ali ele oferecer numa propriedade que é uma bênção, que é pura luz, ele oferece para aquelas crianças. Divaldo adotou 600 crianças. Hoje Divaldo tem mais de 200 netos e bisnetos. Todos os filhos de Divaldo se tornaram pessoas que se formaram, que trabalham, que são produtivas, que cresceram na vida, porque um dia alguém estendeu a mão para essa criança e a acolheu dentro do seu coração, dentro do seu lar, e assumiu o papel de pai,
ou de mãe, ou pai e mãe, para contribuir na formação daquele espírito. E, inclusive, o Divaldo, ele tinha um perseguidor, um obsessor de sempre da vida dele, um espírito extremamente agressivo que fazia o Divaldo sofrer muito e que inclusive induzia as outras pessoas a ter atitudes agressivas, de desdém, ridicularizando o Divaldo. E por mais que o Divaldo conversasse com esse nosso irmão, não havia o que o Divaldo falasse para ele que o tirasse dessa obstinação vingativa por um erro que o Divaldo tinha cometido com relação a ele numa outra encarnação. E um dia, uma criança foi deixada na porta do Divaldo. E o Divaldo pegou aquela criança e a amou profundamente. E cuidou daquela criança com um zelo, assim, uma coisa linda de se ver. E aí, quando este nosso irmão obsessor se aproxima do Divaldo, ele reconhece naquela criança o espírito da mulher que tinha sido sua mãe. E aquela atitude do Divaldo em receber aquele ser na sua casa, para receber o seu amor e os seus cuidados, este amor enorme demove esse nosso irmão dessa sua sede de vingança, e ele então começa a olhar para o Divaldo de uma forma diferente e renuncia a toda aquela situação de sofrimento que ele impunha ao nosso irmão e vai seguir adiante agradecido ao Divaldo, porque o Divaldo recebeu a sua mãe querida através da adoção. Então, meus queridos, são exemplos edificantes que nós temos que ter como uma referência. Nós não podemos, porque muitas vezes a gente fala assim, eu já ouvi pessoas falarem assim, não, imagina, eu e a minha mulher, nós estamos tentando engravidar, mas não está dando certo. E às vezes você fala assim, mas por que você não adota uma criança? E aí a pessoa fala assim, não, Deus me livre, depois dá problema, depois se perde, depois pode virar um criminoso, pode virar uma pessoa dependente químico, pode ter ingratidões com relação a nós. E eu vou dizer para vocês assim, que quantos e quantos filhos, que são os filhos biológicos de pais e mães, que foram criados com todo amor e carinho e que também têm esse tipo de postura, que podem dar problema de conduta, de ingratidão, problemas com vício, com crime, com desordens morais, e são filhos biológicos. Isso não importa. Aquela pessoa que nós recebemos dentro do nosso lar, vindo do ventre daquela mulher, ou vindo por meio de um ato de adoção, é o espírito com quem nós temos que aprender e evoluir. Exatamente ele. Né? Então, queridos amigos, vamos agora para as nossas vibrações e para a nossa prece de encerramento. Eu agradeço por demais poder estar com vocês e vou nesse momento com meu coração, com os nossos corações repletos de alegria por este encontro, por essa lição maravilhosa. Vamos pensando naquela que é o símbolo maior da maternidade. Vamos pensar na Mãe de Jesus, em Maria.
essa mãe maravilhosa, este espírito de pura luz, que com certeza adotou a todos nós, debaixo dos seus cuidados, da sua proteção, das suas preces, do seu amor. E vamos pedir que Maria e todos aqueles espíritos iluminados, aqueles espíritos que fazem parte da equipe de Maria, possam, juntamente conosco nesse momento, envolver a todas as crianças no amor, no carinho, em atenções, rogando a Deus que esses nossos queridos tenham uma oportunidade, como nós tivemos, de ser pessoas produtivas, que vão seguir adiante, e que nós, através das nossas vibrações, possamos colaborar, fazer parte desse processo de evolução dos nossos irmãos. Vamos vibrar pela paz do mundo, vamos vibrar por todos os irmãos que sofrem. E vamos vibrar pedindo a Deus por nós mesmos, que nós possamos ser pessoas melhores, exercitando, através das nossas ações, os ensinamentos do Evangelho de Jesus. Senhor da vida, nós agradecemos neste momento por este nosso encontro. Agradecemos a espiritualidade que trabalha incansavelmente por nós. Pedimos a Deus que nós tenhamos uma semana de muita paz, de muito amor, de muita alegria, mas acima de tudo, de muita caridade, de muito trabalho, de muitas realizações. Que Deus abençoe a todos vocês, que Jesus proteja a todos nós e nos ampare. E que quarta-feira da semana que vem nós possamos estar novamente aqui reunidos em nome de Deus. Muita, muita paz a todos.